Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando aí mais um vídeo aqui e é claro, trazendo informação para vocês. Hoje, em especial, a gente vai falar, é claro, sobre os bruxos e as bruxas, necessariamente dentro da Umbanda. Mas a gente também vai procurar explicar um pouquinho sobre essa linha, sobre o que é um bruxo, ou o que é ser uma bruxa, o porquê que surgiu essa data, enfim, vamos falar também, é claro, desta linha dentro da Umbanda. Será que existe? Será que não existe? Será que é um mito? Enfim, né, tem muitas questões que a gente pode citar nesse vídeo. A gente vai trazer um resumidão aqui para vocês. Então, acompanhe esse vídeo do início ao fim. Não esquece de que deixar a sua curtida, isso mesmo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça também, pessoal, compartilhe. E além de compartilhar, deixe nos comentários aí a sua opinião. Lembrando que todo comentário aqui do canal é lido, tá bom? Mas, é claro, pessoal, sem delongas, tá aqui a minha bruxinha, né? Temos duas bruxinhas aqui. Essa aqui é a da vassoura, a bruxinha da vassoura. E essa aqui é uma outra bruxinha. Essa aqui é bem mais nariguda, enfim. A gente vai até falar porque elas tem essa aparência, né? Mas é isso, pessoal. Então, vamos começar esse vídeo, vamos tocar a vinheta. Enquanto isso, você já deixa a sua curtida, se inscreve e compartilha, tá bom? Sem mais delongas, bora pro nosso conteúdo. Bem, pessoal, iniciando esse vídeo, é claro que muita gente pode estar se perguntando o que um pai de santo, né, um sacerdote de Umbanda, um dirigente espiritual umbandista vai estar falando sobre bruxas. O que bruxa ou bruxo tem a ver com a Umbanda, né? Isso parece meio que tá misturando umas coisas, tá tudo meio que confuso. O que está acontecendo? Primeiramente, vamos começar a explicar um pouquinho para vocês, tá? Sobre essa história de bruxaria, sobre bruxas. Vamos lá. Há muito tempo atrás, antigamente, as mulheres, infelizmente, não eram tão assim aceitas, nem tão bem vistas assim pela sociedade, tá ok? Então, vamos dar um exemplo, lembrando que eu estou trazendo aqui um pouco dessa história, resumindo para vocês, só para vocês entenderem. Então, o que acontecia há muito tempo atrás? Todas as mulheres, tá ok? Há um tempo atrás, muito antigamente, lembra daquela história de Salem, enfim. Todas as mulheres que tinham o quê? Uma certa independência, ou seja, aquelas mulheres que eram fortes, guerreiras, independentes. Exemplo, mulheres que não queriam se casar, mulheres que não queriam depender de homem nenhum. Ou seja, a dependência, né? A mulher que conseguia estar à frente, ela era tratada indiferente. Por quê? Porque era ali, muitos falavam que ela estava sobre a influência de um espírito maligno. Muitas das vezes sobre a influência do próprio Satanás. Então começaram a colocar essas mulheres como esposas de Satanás. Por quê? Porque elas não queriam ser submissas. Pessoal, infelizmente. Só para vocês terem noção que era somente as mulheres que eram consideradas bruxas e não os homens. Então praticamente essa desculpa de bruxaria, tá? Ou seja, a bruxaria veio em cima de uma desculpa, querendo mostrar que as mulheres tinham que ser dependentes dos homens e da igreja na época. Então toda mulher que não queria ser submissa era considerada a esposa de Satanás ou uma bruxa. E isso infelizmente era crime. Então vamos dar um exemplo. Como eles não tinham ali, o que a mulher está fazendo? A gente não pode prender ou a gente não pode punir essa mulher porque ela não quis se casar. A gente não pode punir essa mulher porque ela não quer ser dependente de um homem. Então, como a gente não pode punir ela, vamos inventar, vamos colocar em bruxaria. Então, essa mulher é bruxa, ela é esposa de Satanás e a gente vai ter que punir ela.
Então começou a ganhar popularidade, não que a bruxaria já não existisse, viu pessoal? A bruxaria já existia, mas aí começou a ganhar popularidade e as mulheres começaram a ser punidas por isso. Antigamente era só as mulheres, tá bom pessoal? Então as mulheres começaram a ser punidas por isso, consideradas aí bruxas, que era crime para a época, crime para a Igreja Católica, né? Enfim, então muitas ali morreram queimadas, apedrejadas, ou seja, foram torturadas, muitas foram decepadas, seus corpos foram divididos. Então foi sim uma época muito sofrida aí para as mulheres, né? Infelizmente, que eram consideradas bruxas, tá ok? Então um dos motivos era esse, pessoal, que a mulher ela era dependente, ou seja, independente. Ela não dependia e não era submissa a nenhum homem e a ninguém, nem a igreja. Então eles pegavam e falavam, então você é bruxa e você está cometendo crime, tá? Muitos começaram a assimilar o seguinte, muitas mulheres, só para você ter noção um pouquinho da história, muitas mulheres que eram solteiras, ou seja, não eram casadas, apareciam grávidas. Vamos dar esse exemplo. Uma mulher solteira ia aparecer grávida e o povo ficava, mas ela é solteira e apareceu grávida, então esse filho que ela tem é o filho do Satã, é o filho de Satanás. Então eles começaram a assimilar o que? As mulheres que fazem amor ou que se deitam com Satanás. Por isso que também acabaram similando ou juntando ali a bruxaria ou as bruxas com também aquela questão do ato sexual, a questão da vaidade, da luxúria, né? Na verdade da luxúria, começaram a assimilar, porque naquela época muitas mulheres que eram solteiras apareciam grávidas, e muita gente não sabia o porquê. Por que ela apareceu grávida sendo que ela é solteira? Só que ninguém sabia, é claro, que tinha ali homens por trás que acabavam ficando com essas mulheres que eram solteiras. Só que como ninguém queria ali falar, né, porque era crime, tudo, porque a mulher era solteira, então muitos falavam, não, ela está grávida do próprio Satanás, então ela é bruxa. Ah, quem pratica bruxaria, essas mulheres que praticam bruxaria estão ligadas à luxúria, são todas mulheres de Satã. E foi indo nessa história, foi crescendo, se popularizou, e hoje em dia muitos acham também que a bruxaria está ligado com essa questão sexual, tá? A essa questão da luxúria devido a toda essa história. Pois bem, falamos um pouquinho aqui sobre um pouquinho dessa história da bruxaria. Então a gente tem várias mulheres que desencarnaram devido a isso, tá? E depois de um determinado período, alguns homens também começaram a entrar nessa, vamos dizer assim, nessa egrégora de bruxaria ou de defender a natureza em si e defender também essas mulheres, onde que hoje em dia se tornaram aí bruxos, tá ok? Porque antigamente bruxa era só considerada, bruxaria era só coisa de mulher, né, na visão das pessoas. Mas aí, conforme o tempo foi passando, né, os homens começaram a entrar, defender, pesquisar mais, curiosidade, aonde que hoje em dia a gente tem a bruxaria branca, a bruxaria negra, a bruxaria masculina, a bruxaria feminina, temos vários tipos de bruxaria, tá ok? Mas resumindo, é isso. Então os homens, depois de um determinado tempo, acabaram adentrando a essa egrégora, que é a egrégora de bruxa. E os homens, necessariamente, eles tinham essa função. Eram de pegar elementos, ou para as mulheres, né, que realizavam ali suas poções, enfim, e também eles tinham a função de guarda. Então, alguns homens serviam como guarda para defender ali a prática das bruxas, seja uma prática medicinal, uma poção, algum feitiço que as bruxas faziam. Então, os homens que eram considerados bruxos também, eles tinham esse papel, que era tanto pegar os elementos, os materiais, como também defender ali aquela companhia, aquela egrégora de bruxas ali. Conforme o tempo foi passando, o homem também foi aprendendo a bruxaria, aprendendo a fazer os feitiços relacionados à bruxaria e se tornou o que é hoje. Então, deu para vocês entenderem. Então, muitas mulheres desencarnaram, alguns homens também desencarnaram, né, que foram bruxos, enfim. Agora a gente vai falar hoje, dia 31 de outubro, dia das bruxas, tá? Dia 31 de outubro, pessoal, é dia das bruxas. Sim, é dia das bruxas, né? Mas por quê? Esse dia 31, pessoal, ele é citado, né, ou ele é falado
que Dia das Bruxas é um dia onde que o meio espiritual ele entra em conexão com o nosso mundo, tá? Então por isso que muitos assimilaram o Dia das Bruxas a esse dia, que é o famoso dia de Halloween, né? Que é o dia de Halloween, vamos dar um exemplo assim, mas necessariamente dia 31 é Dia das Bruxas devido que a essa abertura que se dá, ou seja, o mundo espiritual e o nosso mundo físico estão em contato, estão extremamente em contato um com o outro, tá? E como antigamente as bruxas acreditavam, né? Acreditavam que as bruxas tinham esse contato, acabaram assimilando também que dia 31 também é Dia das Bruxas, tá ok? Isso aí é só para dar uma resumida, porque a gente vai falar das bruxas dentro da Umbanda. Vamos lá, então a história aí das bruxas já deu para vocês entenderem, né? Poderia também falar do Dia de Todos os Santos, mas não, vamos focar nas bruxas aqui, tá? Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês, presta atenção, olha aí. Axé a todos, é isso aí pessoal, me chamo Patrick, conhecido como Patrick de Oxóssi. Eu sou sacerdote de Umbanda, é isso mesmo, dirigente espiritual da Casa de Axé Pai João de Aruanda, é isso mesmo. Além de ser sacerdote, né, de Umbanda, de ter um terreiro de Umbanda também, né, sou quimbandeiro, é isso mesmo. E para quem não sabe, né, conhecido como Patrick de Oxóssi, também sou administrador aqui do canal Tudo Sobre Umbanda, que é o maior canal de Umbanda do Brasil. Eu quero fazer um convite para você que busca conhecer um pouco mais, não só sobre a Umbanda, mas sobre o mundo espiritual de forma geral. Quer entender um pouco mais sobre Exu, quer entender mais sobre as entidades, sobre os orixás, venha fazer parte deste canal, venha fazer parte do canal Tudo Sobre Umbanda. Basta você se inscrever no botãozinho logo abaixo aqui, se inscreva, é isso mesmo, porque é claro, você vai se inscrever, vai receber conteúdo diário, pessoal, olha para você, você vai receber conteúdo diário. Então, além de você poder estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, ajudando a propagar cada vez mais a Umbanda, desmistificando um pouco, você também estará absorvendo conhecimento. Então, é claro, se inscreva no canal e não esquece também de ajudar a compartilhar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal com seus amigos, porque eu tenho certeza, né, que você também vai estar ajudando outras pessoas que estão em busca de conhecimento. Basta você compartilhar. Ah, é claro, e se você também deseja participar do nosso grupo de WhatsApp, basta se tornar membro aqui do canal. É isso mesmo, se torne membro, entre na nossa comunidade e vá, participe, né, do nosso grupo de membros aqui para o pessoal aqui do canal. Mas é isso, pessoal, espero que esse canal venha te trazer muita coisa, venha fazer parte e não perca os vídeos do canal. Agora vamos continuar aí com o nosso vídeo. Axé! Então, pessoal, agora Umbanda. O que bruxo ou bruxa tem a ver com Umbanda? Vamos lá. Sabemos que dentro da Umbanda, né, trabalhamos com espíritos que já desencarnaram. E a maioria desses espíritos foram, é claro, pessoas que tiveram suas vidas aqui na Terra. Muitos aí reis, alguns escravos, né? A gente tem os pretos velhos que foram escravos, a gente tem padres como vários Exus, uma história muito popular também é do seu Tranca-Ruas, Exu Tranca-Ruas, que em vida foi um padre, né? E por aí vai. Então temos várias histórias aí de entidades que tiveram vidas terrenas aqui, desencarnaram, né? E receberam essa missão, foi encaminhado para se tornar, para virar aí uma entidade e hoje em dia vem dentro da Umbanda. Com os bruxos e as bruxas também não foi diferente, tá ok? Como eu disse para vocês ali no início do vídeo, muitas mulheres que eram consideradas bruxas perderam também a sua vida, sejam queimadas na fogueira, ou seja, perderam sua vida de uma forma brutal. Depois de um determinado tempo, quando certos desses espíritos desencarnaram, eles também receberam essa missão, né? Essa função de voltar em Terra, mas como entidade. Até então a gente tem uma história muito popular, que é a história de Dona Maria Mulambo, que é considerada por muitos aí uma bruxa dentro da Umbanda, tá ok? É claro, quando a gente fala que a gente tem aqui bruxos ou bruxas dentro da Umbanda,
a gente necessariamente não fala de uma linha específica. A gente só fala que tal entidade também é uma bruxa. Um exemplo é a própria Maria Mulambo. É claro, nem todas as Marias Mulambos, tá ok, pessoal? Só algumas em específico, tá? Ou seja, como que eu vou descobrir? Se você me perguntar, Patrick, como que eu vou descobrir se a minha Mulambo é bruxa ou não? Você precisa perguntar para ela, porque isso é do particular. Mas voltando aqui. Dona Maria Mulambo é uma bruxa. Então ela é o que? Ela é uma pombagira. É uma pombogira que em vida também foi bruxa. Então muitos consideram Dona Maria Mulambo também como uma bruxa. Mas por que não tem ali uma linha de trabalho em específico? Citando ali que são bruxos que trabalham. Se vocês não sabem, pessoal, existem até imagens, né, de bruxos e bruxas também que trabalham na Umbanda. É claro que esta linha em específico, que é a linha dos bruxos, dos magos, das bruxas, necessariamente não é uma linha tão popular assim. Então por isso que é muito comum a gente ver ou escutar falar que tal entidade, tal Exu, tal Pombogira, são bruxos, mas que trabalham na linha de Exu ou na linha de Pombogira, e não necessariamente em uma linha específica, em uma linha de bruxos. Por quê? Porque não é tão popular assim, não é tão conhecida. Mas sabemos que existem entidades em específicos. Uma das entidades em específicos que a gente pode citar, que realmente é uma bruxa, é a bruxa Évora. Uma entidade chamada bruxa Évora. Então, quando a gente fala bruxa Évora, a gente não está citando ali uma pombagira. A gente está citando necessariamente uma bruxa que tem ali como seu campo de trabalho e seu campo de atuação a bruxaria. Diferente de uma pombogira, que muitas das vezes vai ter uma outra linha e um outro campo de atuação. Então isso vai depender muito, tanto do terreiro que você frequente e a doutrina que você segue. Porque a linha de bruxa, como eu disse, ela não é tão popular assim. Em alguns terreiros, é claro, você vai ouvir falar sobre esta linha. Já em outros terreiros você não vai ouvir falar, porque isso é devido à popularidade. É como toda e qualquer linha de trabalho dentro da Umbanda, viu, pessoal? Né? Vamos dar um exemplo, só para vocês entenderem. Aqui para onde que eu mudei, que é o Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas aqui não conhecem a linha dos baianos. Olha, a linha dos baianos não conhece. Já no estado ali de Minas, São Paulo, todo mundo já conhece a linha dos baianos. Já que no Rio Grande do Sul não conhece. Então essa questão de linha de trabalho, ela vai depender muito da localidade, muito do terreiro que você frequenta, da doutrina. Então a linha de bruxos ou a linha de bruxas, ela pode ser tanto conhecida por alguns e às vezes não é conhecida por outros. Mas, independente disso, se o seu terreiro tem essa linha ou se o seu terreiro não tem essa linha de trabalho, os bruxos e as bruxas, eles vão sim se manifestar. Eles podem se manifestar necessariamente naquelas linhas de trabalho que mais se assimilam à linha deles. Ou seja, a linha dos bruxos às vezes se assimila mais à linha de Exu ou à linha de Pombogira. Então, é claro, se você trabalhar com um bruxo ou com uma bruxa, por o seu terreiro não ter nem o conhecimento e nem essa linha de atuação, que é a linha dos bruxos, essa sua entidade, que é considerada uma bruxa, ela vai se manifestar na linha de Exu, tá ok? Então ela vai se manifestar naquilo que mais se assimila à energia dela, tá ok? Agora a gente vai, então já deu para vocês entenderem aí sobre essa linha de bruxo dentro da Umbanda, tá? Que existe, vai depender muito da doutrina, enfim. Necessariamente, pessoal, a linha de bruxo dentro da Umbanda não é uma linha, né, fixa de esquerda, né, considerada aí linha de esquerda como Exu, Pombogira, Exu Mirim. Na verdade, a linha dos bruxos é uma linha mista. Mista quer dizer que tanto pode trabalhar ao lado dos pretos velhos, caboclos, boiadeiros, como também pode trabalhar ao lado de Exu e Pombogira. Isso vai depender muito da necessidade, tá? É uma linha mista. Também devemos entender que essa linha de bruxos e essas entidades que trabalham nesta força, nessa energia, são entidades ou são espíritos, né, que têm ali uma atuação maior na magia, na bruxaria,
fazendo poções, utilizando-se de ervas e outros vários elementos como pedras, cristais, água, minerais, enfim. Essa linha de bruxos tradicionalmente não é uma linha que aceita ali animais, né? Ou seja, o sacrifício animal. Isso vai depender muito da situação, muito da entidade que você venha carregar, tá bom? Uma outra questão que vocês podem até perguntar: Patrick, todos nós temos um bruxo ou uma bruxa de trabalho, enfim, será que todos nós carregamos uma entidade em específico desta linha? Não, pessoal, nem todos nós às vezes podemos carregar uma bruxa ou um bruxo para trabalhar, para incorporar, tá? Tradicionalmente é dito que quem carrega ou quem tem um bruxo ou uma bruxa provavelmente teve ou tem como ancestral esses espíritos ancestrais, ou seja, esses espíritos que há muito tempo desencarnaram, enfim, provavelmente, se foi um dos seus ancestrais, pode ser que você venha trabalhar com um deles. Tradicionalmente é isso que é dito, mas eu posso falar para vocês que isso é muito do particular de cada médium, então não tem como a gente definir todos têm uma bruxa de trabalho, todos têm um bruxo para trabalhar, não, porque isso é do particular. É bom também, o ideal para cada médium é perguntar tanto qualquer entidade que você trabalha, né, o que elas foram em vidas, enfim, converse diretamente com a sua entidade, porque cada entidade em si vai ter a sua história em particular, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês: você pode trabalhar com a Maria Padilha, e essa Maria Padilha que você trabalha em vida, ela poderia ser uma bruxa, tá? Ela poderia ter ali desencarnado na fogueira, né? Poderia ser uma bruxa, um espírito que até viveu naquela época de Salem e por aí vai. Então, a história da sua entidade ou de qualquer entidade, ela é muito do particular de cada uma, tá ok? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí sobre essa linha de bruxos ou bruxas dentro da Umbanda. Lembrando, vamos lá. Quais são as cores mais necessárias ou mais comuns para os bruxos e bruxas? Como é uma linha que tradicionalmente vem muito fixa e muito forte dentro da esquerda, as velas utilizadas, as cores, é o roxo e o preto, o lilás ou preto. Sejam cores de velas ou seja também de suas vestes, tá ok? Algumas entidades consideradas bruxas e bruxos utilizam sim de vassouras, utilizam de caldeirões e utilizam também até mesmo de saias bem feitas, no caso, que representam essa questão da bruxaria, tá? Então já são coisas que as próprias entidades já assumem uma certa característica para você conseguir interpretar em cima daquilo que você vê, que são saias, que são até mesmo a vassoura, tá? Então tem entidades como, vamos dar um exemplo, existe uma certa mulambo que usa de uma vassoura, então só para vocês terem noção aí, tá? Outra questão também é que os seus trabalhos são mais voltados, como eu disse para vocês, a essa questão de poções, essa questão de magia, de fazer algo mais ligado à prática, que é o pôr a mão, vamos assim dizer, tá? O que mais aqui? A saudação dos bruxos e das bruxas é necessariamente a mesma saudação da esquerda, por ser uma entidade que vem com uma dominância maior dentro da esquerda, mas não existe uma saudação em específico para os bruxos e as bruxas, tá certo? Mas, pessoal, é isso. Chegamos aí ao fim desse vídeo. Eu acho que citamos bastante coisas aqui. Lembrando, oferenda para bruxa. Olha, pode ser feito na mata, pode ser feito na encruzilhada. Isso é do particular de cada entidade. Mas tradicionalmente as oferendas oferecidas, né, aos bruxos ou às bruxas são despachados ou entregues em lugares naturais, como matas, florestas, riachos, cachoeiras e por aí vai. E outra coisa, o que é oferecido também aos bruxos e bruxas? Na maioria das vezes são oferecidos coisas naturais, como sementes, frutas, alimentos, pedras, né, cristais, ervas, então coisas naturais, tá ok? A bebida tradicionalmente também é bebida natural, podendo se oferecer sucos de vegetais, suco de frutas, como também a própria água pura, tá certo? Então isso é um pouco aí sobre as bruxas.
É claro, como que são os médios dessas entidades? Tradicionalmente, como eu citei, são pessoas que normalmente têm como ancestral bruxos e bruxas também, carregam em sua linhagem sanguínea e esse dom também da bruxaria. São pessoas que, de um certo modo, são pessoas que estão um pouco mais ligadas também a essa questão magística, né? São pessoas que têm um certo poder nas mãos, que acabam tendo como se diz, uma forte influência para se ligar um pouco mais ao espiritual. E são pessoas também que têm capacidade de fazer ou de realizar ali magias, trabalhos, e esses trabalhos provavelmente acabam dando certo, porque é o famoso termão de magia. Então a maioria desses médios, eles têm a mão boa para praticar magia, tá ok? Mas lembrando, isso é uma questão geral, tudo vai depender de cada pessoa, tá ok? Pessoal, mas é isso. Lembrando, não esquece de deixar sua curtida e seu comentário logo abaixo aqui na descrição do vídeo. A gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto também, tá certo? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.